Olá, seja muito bem-vinda a mais um aulão da Cris. Nas nossas aulas aqui no YouTube, eu estou sempre compartilhando com você o meu conhecimento para que eu possa te ajudar a aprender a avaliar o TDAH com segurança, dominando a arte de atuar nessa área que hoje é um mar azul de possibilidades, para que você possa começar a atuar pensando de forma lucrativa na avaliação TDAH, independente se o seu público seja de crianças, adolescentes ou adultos. Uma grande oportunidade, conforme eu estou falando aqui, quando eu falo de mar azul de oportunidade, quer dizer que a demanda é muito grande, só que pouquíssimas psicólogas já estão se aventurando nessa área. Então, durante as aulas, eu vou estar sempre trazendo conteúdo para fazer com que você tenha cada vez mais segurança de atuar nessa área, tá? E para quem ainda não me conhece, eu sou Cristiane Braga, eu sou psicóloga e eu trabalho há mais de 5 anos focada na avaliação do TDAH. E ao longo de todo esse tempo, eu tenho aprendido a cada vez mais me posicionar como uma profissional de autoridade, tendo procura cada vez maior pelo meu trabalho. Tenho alunas hoje que já seguem a minha metodologia, que já estão sendo reconhecidas como uma autoridade na avaliação TDAH também. Então, eu quero compartilhar com você conhecimento para que você também possa aproveitar as mesmas oportunidades que tanto eu quanto as minhas alunas vêm aproveitando, tá? E assim, te dando a chance também de ajudar cada vez mais pessoas que estão buscando pela nossa ajuda, tá? Então, eu ensino outras psicólogas a aumentar o seu faturamento, aprendendo a avaliar o TDAH com segurança, realizando um diagnóstico eficaz, tendo a certeza que realizou um bom trabalho ao final do processo. E Psi, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Você que está chegando nessa aula de hoje, da onde que você é? De que parte do Brasil, esse mundão de meu Deus você é? Eu quero saber em que locais do país e do mundo esse conteúdo e todos os conteúdos que eu compartilho aqui com você estão chegando, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui embaixo nos comentários desse vídeo de que local você é, para eu saber depois, quando eu for ler os comentários, de que região você é e também poder entender, né, até onde a minha mensagem está chegando, até onde eu estou conseguindo alcançar as psicólogas, tá? E tá nessa aula de hoje, já sabe, curte a aula, ok? Para que o YouTube, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de valor. Tá? Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal e ativa os sininhos das notificações, porque assim você vai ser avisada das próximas aulas. E sempre que tiver conteúdo novo por aqui, quando ele for compartilhado, você também vai ser avisada. E conforme eu falei ainda agora, eu ensino psicólogos a aumentarem o faturamento aprendendo a avaliar o TDAH com segurança. Esse canal é perfeito para você que quer trabalhar com a avaliação TDAH, para você que quer atuar em uma área rentável. Então, todo o conteúdo aqui é muito importante para te ajudar nesse processo. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada aqui, ok? E não esquece de compartilhar essa live com outras colegas psicólogas, tá? Que também podem se beneficiar desse conhecimento que está sendo compartilhado aqui. Assim como você pode ajudar muitas pessoas trabalhando com a avaliação TDAH, as suas colegas psicólogas também podem. E assim a gente aumenta a quantidade de profissionais capazes de atender a demanda que é cada vez mais crescente. E calma, Psi, você não vai perder o seu lugar ao sol se compartilhar essa live e esse conhecimento que eu trago para você com outras psis, não. Porque hoje existe lugar para todas trabalharem nessa área. Bem, mas você acompanhando meu conteúdo aqui, você vai entendendo ao longo das aulas por que eu falo tanto sobre isso, tá? E hoje, no tema do nosso aulão da Cris, eu vou falar sobre a pressa no diagnóstico do TDAH e como isso pode fazer com que você esteja cometendo erros que vão arruinar a sua reputação profissional. Nada pior do que realizar um processo de avaliação de forma equivocada, de forma errada, e isso fazer com que a gente acabe influenciando de forma negativa a vida de uma pessoa, não é mesmo? Quando a gente realiza a avaliação TDAH com pressa, isso pode acontecer, tá? A gente acaba tendo aí vários erros que vão prejudicar o diagnóstico do nosso paciente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje.
O objetivo desse aulão hoje é te conscientizar, psicóloga, sobre os perigos e as consequências de se apressar, tá? No diagnóstico TDAH. Isso vai fazer com que você acabe atrapalhando a vida do sujeito que veio buscar pela sua ajuda, acabe atrapalhando a sua vida também, tá colocando em risco até mesmo o seu registro profissional aí. Se você, por acaso, ao longo desses erros que você for cometendo na pressa de fechar o diagnóstico, acabe fazendo com que a resolução final ali seja equivocada, essa pessoa vá buscar um fechamento desse diagnóstico de outro profissional e comece a fazer um tratamento inadequado, completamente ineficaz para a sua necessidade. Ok? Então, eu quero destacar para você também na aula de hoje a importância de você realizar uma avaliação TDAH detalhada e cuidadosa, ok? Então, pega papel e caneta, vai anotando tudo, já vai colocando em prática no seu processo, nos seus processos de avaliação TDAH, ou se você está preparando-se para atuar nessa área e com todo esse conteúdo que eu compartilho com você, também já vai fazendo as suas anotações, ok? Eu vou ir detalhando aqui nessa aula cada erro que você pode estar cometendo, tá? Se você já trabalha com avaliação TDAH ou para você que vai começar a atuar nessa área, não tem diferença, ok? O que importa é que você vai aprender a não cometer mais esses erros quando se diz respeito à pressa no fechamento do diagnóstico TDAH. E você vai entender por que a pressa na realização desse diagnóstico é tão pode influenciar tanto a sua reputação profissional e, claro, a vida do seu sujeito, ok? A vida do sujeito que vem buscar pelo processo de avaliação com você. Então, vamos começar com o primeiro erro, psicóloga. Vamos começar com esse primeiro erro na pressa do fechamento do diagnóstico que você pode estar cometendo, ou se ainda não está cometendo, não vai nem pensar em cometer, porque quando você virar a chavinha aí para o processo de avaliação, você vai entender lá no aulão da Cris, em um dos aulões da Cris, que você não pode ter pressa no fechamento do diagnóstico. O primeiro erro é um diagnóstico superficial. O que é isso? Diagnóstico raso. Bem, se você tem pressa no fechamento do diagnóstico do TDAH, ou seja, no processo da avaliação do TDAH, você pode ter um diagnóstico que não é o que deveria ser. Ok? Muitas vezes os clientes acham que o diagnóstico do TDAH pode ser feito rapidamente. Pode ser feito em apenas uma única sessão, pode ser feito utilizando apenas um teste. Isso, da parte dos clientes ou dos pacientes, enfim, a forma como você gosta de se referir, é super aceitável, porque eles não têm a obrigação, como nós psicólogas temos, de entender como é o processo da avaliação, tá? Mas você tem que entender, como profissional, que esse tipo de abordagem é a forma de fazer com que essa avaliação aconteça de forma acelerada para atender à vontade de um cliente ou de um paciente, pode levar a diagnósticos superficiais. E isso pode fazer com que o tratamento do seu paciente não seja totalmente eficaz. Você fazendo um diagnóstico, realizando um diagnóstico superficial, significa que provavelmente, ainda que você acerte de alguma maneira esse diagnóstico, você pode deixar de lado detalhes, nuances que só uma avaliação diagnóstica bem feita seria capaz de realizar, ok? Então, o primeiro erro que você tem que ficar muito atenta quando você tem pressa em fechar o diagnóstico na avaliação TDAH, você corre o risco de fazer um diagnóstico superficial. Você pode fazer um diagnóstico, por exemplo, do TDAH, mas não observar que essa pessoa tenha comorbidades e que essas comorbidades podem estar influenciando a vida dela de tal forma que ela precisa de um acompanhamento não só mais para o TDAH, mas também para o acompanhamento dessa comorbidade, ok? Então fica bastante atenta a isso. Segundo erro que você pode estar cometendo, ou que você, se você ainda não está cometendo, você já sabe, você não vai fazer, é ignorar o histórico completo de vida do paciente, da paciente, da pessoa que vem buscar pela sua ajuda. É muito comum. Vou dar um exemplo para você, se tratando de crianças, quando você vai trabalhar com a avaliação TDAH de crianças. É muito comum que os responsáveis
tá? Cheguem ao consultório relatando sinais do TDAH baseados num corte da história da criança, de uma situação que vem acontecendo de forma recorrente, mas pontuando-se ali o momento onde aquilo acontece, eh, em determinada área, por exemplo, na escola, determinado local, sabe. Então isso pode acontecer. Se você ainda não trabalha com avaliação TDAH, saiba que quando você estiver trabalhando com avaliação TDAH, escolher o público infantil, isso muito provavelmente vai acontecer. Por que que isso acontece? Porque a família muitas vezes já está recebendo queixas e mais queixas de forma muito, seguida da escola, de situações que estão acontecendo ali. Então quando você fica presa ao recorte da vida ou de um momento da vida dessa criança, você pode também atrapalhar, o processo da avaliação. E isso acontece quando a gente tem pressa no fechamento do diagnóstico. A gente pode pegar, se atentar àquela queixa inicial e não observar, sabe, todo o contexto do paciente. Outro exemplo também é quando é o paciente adulto. Ele vem se queixando de situações que estão acontecendo de forma seguida, né, mas em um determinado, recorte da vida dele, tá. Então a gente não pode ignorar o histórico completo. E se você está do paciente, e se você está tendo pressa no fechamento do diagnóstico, isso pode acontecer, ok? Por quê? Você precisa perguntar sobre toda a história de vida do paciente, incluindo quando os sinais começaram, se eles ocorrem em mais de um ambiente. Veja bem, se eu não estou considerando o histórico de vida do paciente completo, se eu estou apenas me baseando em um recorte de vida dele, é claro que eu não vou ter esse tipo de informação tão detalhada, tão apurada. Ainda mais se eu estou querendo ter pressa no fechamento desse diagnóstico. E ou não sei se eu falei em algum outro momento aqui, a pressa do diagnóstico muitas vezes pode vir por parte da pessoa que está buscando pela avaliação querer fechar o diagnóstico, pela família que está querendo também atender ali uma necessidade, uma queixa, uma reclamação que às vezes vem na escola, e pode também partir de nós mesmos como profissionais, para atender essa angústia da família ou da pessoa que está buscando pelo diagnóstico, ok? Muitas vezes também por não entender muito sobre o TDAH, de uma forma, rasa, entender de forma rasa sobre qual é a necessidade de um processo mais demorado na avaliação TDAH, ok? Perguntar sobre toda a história de vida do paciente ou dos familiares para ouvirem a história ali da criança, por exemplo, incluindo quando os sinais começaram, se ocorrem em mais de um ambiente, é essencial para evitar erros. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver tempo no processo da avaliação, ok? Se você tiver como se debruçar de forma detalhada aquele processo de avaliação. Então, quando os sinais começaram, se for um adulto, esses sinais têm que ter começado lá quando ele era criança. Se é criança, esses sinais têm que estar presentes há pelo menos 6 meses, mas muitas vezes nos relatos a gente vai escutar que isso acontece lá desde o início da vida da pessoa. E nunca, em hipótese nenhuma, pode acontecer em apenas um ambiente. Isso é critério diagnóstico. A pessoa com TDAH não é hiperativa só na escola, só em casa, só na igreja, só com os amigos. Ela vai ser hiperativa em todos os ambientes. Assim como uma pessoa que tem o TDAH com perfil desatento. Ela vai ter o perfil desatento em qualquer uma das áreas que ela frequente, ou seja, dos grupos que ela frequente. Tá? Então, ter uma compreensão completa da trajetória de vida do cliente ou da vida do paciente é fundamental para você conseguir um diagnóstico preciso, tá? Não esquece isso, Psi. O que que a pressa no fechamento do diagnóstico também pode causar como nosso terceiro erro? A subvalorização da anamnese. A pressa, nesse quesito, pode levar a uma anamnese incompleta. Uma anamnese detalhada é aquela que ocorre durante todo o processo da avaliação TDAH. Você tem, nas primeiras sessões, enfim, não sei quantas sessões você acha que é o ideal para realizar uma avaliação, uma anamnese completa.
você vai ter algumas sessões para fazer a anamnese inicial para você buscar o histórico do paciente, que vai te fazer andar durante o processo da avaliação. Mas você, quando tem pressa em fechar essa avaliação, normalmente vai fazer isso aí em uma única sessão somente. Isso vai reduzir a sua possibilidade de atuação clínica, tá? Baseando isso na anamnese, e vai fazer com que você não recolha, não obtenha os resultados, as informações que são importantes do histórico da vida desse paciente, né. A anamnese não serve para a gente coletar a maior quantidade possível de dados para nos orientar em relação a como a gente vai caminhar com aquele paciente, quando ele vem para o tratamento, e quando ele vem para uma avaliação, também para uma avaliação. Então, quanto mais tempo a gente puder se debruçar, quanto mais tempo a gente puder atuar sobre essa anamnese, vai ser importante, tá? E, ter um tempo maior faz com que a gente consiga adicionar perguntas ao processo da anamnese, à anamnese em si, ao longo das sessões, tá? Então, fazer perguntas adicionais ao longo do processo, sempre que necessário, garante uma avaliação com resultados mais relevantes, ok? Principalmente observando todo o histórico do paciente, toda a história de vida dele, tá? A anamnese vai buscar, no caso do TDAH, vai buscar essas informações vindas lá desde o início da vida do sujeito, independente se ele já é um adulto com 60, 70 anos buscando a avaliação. A gente tem que buscar informações desde o início, ok? Então, a subvalorização da anamnese acontece quando a gente tem pressa no fechamento do diagnóstico. Agora vamos para mais um erro aí que pode estar colocando em risco a sua reputação profissional, e um erro que também é muito, como eu posso dizer, é muito importante você evitar cometer, porque isso vai prejudicar a vida do seu paciente e também a sua vida profissional. Não, quando você tem a tendência a realizar um processo da avaliação de forma apressada, você dificulta, você atrapalha a sua escuta e observação clínica. Você acaba desenvolvendo, ao longo desse processo, psicóloga, uma escuta e uma observação clínica deficiente. Ou seja, ela não vai alcançar, elas, na verdade, né, não vão alcançar os objetivos que elas deveriam alcançar. Por quê? Porque se você tem pressa no fechamento do diagnóstico, você não tem tempo para fazer isso da forma correta. Então, vai ter falta do tempo hábil, e essa falta de tempo vai resultar a uma observação clínica e a uma escuta clínica superficial, né? O que é a escuta clínica? É ouvir além das palavras. E ouvir além das palavras é, dentro do processo da avaliação TDAH, também dar espaço para o paciente falar. Eu geralmente utilizo no início das sessões o rapport na avaliação TDAH voltada para buscar detalhes sobre a história da vida do sujeito que façam que as minhas hipóteses sejam confirmadas ou destacadas ou descartadas. Mas se eu não tenho tempo para avaliar da forma correta, eu vou querer, como eu posso dizer, eu vou dar prioridade a algumas informações muito reduzidas e não vou conseguir me debruçar sobre esses tipos de detalhes. Então, a escuta clínica vai ficar prejudicada, a minha observação clínica, até quando eu estiver falando nos próximos erros que eu vou falar para você aqui na frente, você vai até entender por que que a escuta clínica, a observação clínica, ela vai ser prejudicada, ok? Então, a gente precisa aprender a ouvir além das palavras no processo da avaliação TDAH, considerando tudo aquilo que o paciente diz de forma explícita, mas também aquilo que ele fala, né, ou ele apresenta de comportamento de forma implícita. Só um tempo debruçada ali sobre a avaliação vai fazer com que eu consiga colher dados, através da minha escuta, da minha observação clínica, que vão enriquecer o meu processo da avaliação, ok? Então, a escuta clínica profunda, a observação clínica bem atenta, ajuda a entender melhor o paciente, os sinais, os sintomas, as queixas, né, que ele vem trazendo para o consultório, vão ser fundamentais,
a observação clínica e a escuta clínica vão ser fundamentais para ajudá-lo nesse processo, ajudar a entender o paciente e também me auxiliar no processo da avaliação, ok? Próximo erro que a gente comete ou pode cometer na pressa do fechamento do diagnóstico é o excesso de confiança em testes e escalas, psicóloga. E aí, o erro anterior que eu falei para vocês, que é não ter a escuta clínica, a observação clínica apurada por ter pressa no fechamento do diagnóstico, faz com que esse erro esteja conectado a elas, ok? Porque quando a gente tem um excesso de confiança em testes e escalas, a gente deixa de lado um pouquinho a escuta clínica, a observação clínica e fica preso só a dados numéricos quantitativos de testes. Eu sempre vou falar para vocês, vocês vão sempre me ouvir falar que a avaliação do TDAH, a avaliação neuropsicológica do TDAH, que é o que eu te ensino psicólogo a fazer, vai muito além de testes, muito além de resultados de escalas, de questionários. É todo um processo com vários instrumentos, e esses instrumentos eles são organizados de forma bem harmoniosa, para que a gente consiga ter ali o levantamento de dados da melhor forma possível. Então, se eu tenho pressa para avaliar o TDAH, muitas vezes eu fico reduzida ao excesso de resultados dos testes, né? A gente fica na dependência excessiva do que os testes e as escalas vão trazer de informação para confirmar o diagnóstico. Eles têm que ser usados, ok? Eles precisam ser usados, mas eles devem ser usados para avaliar sinais do TDAH, ok? Mas esses sinais, eles precisam ser somados à minha observação clínica, à minha escuta clínica, para que o diagnóstico ele não fique incompleto. Juntados também esses resultados à história do cliente, conforme eu falei ainda agora, não somente ao recorte, a uma situação pontual que às vezes é um comportamento ou um resultado que a pessoa apresenta ali num teste, tá? É importantíssimo equilibrar o uso dos testes com uma avaliação detalhada e toda dentro de um contexto. A pressa na avaliação TDAH não vai permitir que isso aconteça. Então, imagine você tentando realizar a avaliação TDAH com uma pessoa que chegou com angústia do resultado e acredita que teria que fazer aquilo em 2, 3 sessões. E aí, por algum motivo, você acredita que é assim que deve ser feito. Você vai lá levantar, apurar quais testes que você pode utilizar, vai aplicar esses testes, os testes podem sair os resultados que você estava esperando para a confirmação do diagnóstico do TDAH, e no final das contas acabar fechando o diagnóstico errado, porque você está tendo a confiança excessiva nesses testes, sem fazer uma avaliação profunda, porque você não teve tempo, não é mesmo? Olha só que coisa que erro que a gente pode estar cometendo com a pressa na avaliação do TDAH. Vê se isso não tende a fazer com que você tenha a sua reputação aí colocada em jogo, a sua reputação profissional, com o fechamento de diagnóstico errado por causa disso, não é mesmo? Bom, vamos lá para um próximo erro que você pode estar cometendo na pressa do fechamento do diagnóstico. Desconsiderar os subtipos do TDAH e os níveis de gravidade. Quando você está realizando a avaliação TDAH e você, psicóloga, vai confirmar o diagnóstico, você também tem que debruçar o seu tempo sobre os subtipos que existem do TDAH e qual subtipo mais se adequa àquela pessoa que chegou ali para a sua avaliação. Isso vai ter tempo, isso vai levar tempo, isso vai levar estudo, isso vai ter a necessidade da observação clínica também. Assim como os níveis de gravidade, porque o TDAH ele também é subdividido pela gravidade. E isso é inevitável, você vai ter que observar o cliente, você vai ter que se debruçar, mais uma vez, conforme eu falei ainda agora, na questão de ver como esse cliente é. O TDAH ele tem subtipos e ele tem níveis de gravidade diferentes. Isso é detalhado lá dentro do DSM-5-TR, nosso Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. A pressa, nesse quesito, pode levar a uma visão reduzida do transtorno, sem considerar que os sinais
eles podem variar significativamente entre uma pessoa e outra, você acaba fazendo uma avaliação reduzida, rasa, conforme eu falei lá no início. A gente precisa identificar os níveis de gravidade, a gente precisa identificar corretamente qual é o subtipo do TDAH que a pessoa tenha, porque isso é essencial, é importantíssimo para um tratamento eficaz que vai realmente fazer a diferença na vida do sujeito, ok? Próximo erro que você pode estar cometendo na pressa de fechamento do diagnóstico do TDAH: ignorar a existência de outros transtornos. Ignorar que aquilo que você inicialmente está avaliando como sendo TDAH pode, na verdade, ser um diagnóstico diferencial. Ou então, que por trás do TDAH existam também comorbidades. E por que a gente precisa ficar muito atento a isso? E por conta disso também a avaliação não pode ser feita de forma apressada, acelerada, porque os sinais de TDAH, eles podem estar presentes em vários outros transtornos, assim como em condições da vida que não estão relacionadas a transtornos, mas que podem fazer com que a gente, em algum momento, observe aquilo ali como podendo ser um sinal de TDAH. Quantas de nós já não paramos para pensar sobre determinados comportamentos que a gente estava tendo que podiam estar relacionados ao TDAH? Quantas vezes você não pode se perguntar assim: "Gente, eu estou esquecendo tanto das coisas ultimamente, será que eu tenho TDAH? Ai, eu não paro quieta, minha cabeça está a 1000 por hora, será que é TDAH?" Muito possivelmente, algumas de vocês que estão assistindo essa aula aqui já se pegaram pensando sobre isso. Eu já me peguei pensando sobre isso algumas vezes, mas se eu estou realizando a avaliação TDAH, eu preciso ficar atenta à escuta do meu cliente quando ele chega com essa fala, não é mesmo? Você tem que estar atenta a essa escuta, e não é em apenas uma ou duas sessões que você vai conseguir esclarecer essa dúvida, ok? Vários dos sinais do TDAH podem estar presentes na vida cotidiana, por exemplo, ou então em outros transtornos. Isso a gente precisa estar atenta. Os três principais sinais do TDAH: desatenção, hiperatividade e impulsividade, que eu chamo de tríade do TDAH. Esses três sinais, essas três características, enfim, elas podem estar presentes na vida de uma pessoa que está passando por um momento de estresse intenso, por um processo de luto, por um processo depressivo, por um processo de ansiedade. Olha só. E aí, se a gente não tem tempo para observar isso direito, a gente pode estar fechando o diagnóstico errado do TDAH, confirmando que a pessoa tem TDAH ou não, de forma errada, deixando de avaliar a possibilidade de alguma comorbidade. Diagnósticos apressados, psi, podem te confundir, tá? Podem confundir o TDAH com outras condições, levando ao quê? A tratamentos inadequados. Preste atenção, se você tem pressa no fechamento do diagnóstico, psicólogo, e realiza um processo acelerado ou apressado, você pode estar fechando o diagnóstico de forma errada. Um diagnóstico que, no mínimo, é inadequado. Porque pensa só, você fechando o diagnóstico errado, você está levando para aquela pessoa uma receita, não é que você vai receitar, mas eu digo uma forma de lidar com a vida de forma equivocada, né? A gente tem que considerar e investigar outros possíveis transtornos quando a gente estiver avaliando TDAH. Quando você estiver avaliando TDAH, não se feche somente na suspeita do TDAH que é trazida para o consultório. Conforme eu falei lá no início, né? Que às vezes a gente se prende a um recorte da vida do sujeito, ou se é criança, é o familiar que fala, ou se é adulto, é o próprio adulto que fala. A gente não pode estar pensando somente no recorte da vida do sujeito. A gente tem que ouvir a história de forma contextual e de forma completa, ó, saber todo o histórico do paciente. E se a gente tem uma avaliação apressada e incompleta, a gente tem essa possibilidade, tá? A gente precisa considerar a possibilidade de outros transtornos, porque isso pode levar ao diagnóstico do TDAH com uma comorbidade ou até mesmo um diagnóstico diferencial. Ou então nenhum diagnóstico, a gente pode chegar a conclusões também de que aquelas situações são pontuais, são por situações que estão acontecendo, mas a gente só vai conseguir fazer isso da forma correta se a gente se debruçar sobre o caso tendo tempo. Próximo erro, conclusão prematura, que é o que eu acabo falando,
eu acabo falando com vocês ao longo dessa live toda, né? Todo erro que você vai cometer vai te levar a uma conclusão prematura. Toda pressa, né, que você tem no fechamento do diagnóstico vai te levar a uma conclusão prematura do caso. A pressa para fechar o diagnóstico TDAH rapidamente pode te levar a conclusões prematuras. Tá? Então, não se deixe levar pela angústia do paciente em querer ter um diagnóstico logo. Ele pode trazer essa vontade para o consultório, mas você não pode se deixar envolver por isso. Conforme eu falei no início, o paciente não tem obrigação de saber que o processo da avaliação TDAH não acontece em apenas uma sessão, não acontece apenas com a aplicação de um teste. A gente precisa trazer essa informação para ele, a gente precisa estar ciente de que essa conduta de avaliar o TDAH ela não está correta. Porque se você fecha o diagnóstico de forma incorreta, né, de forma apressada, você pode levar a conclusões prematuras. Então, a conclusão de um processo de avaliação TDAH prematura vai trazer consequências para a vida do cliente, vai trazer consequências para a sua própria vida profissional. O que isso vai trazer lá para o futuro, com relação às pessoas que já estiverem passado pelo processo de avaliação com você, e como essas pessoas vão te ver e vão estar falando sobre você, sobre o seu trabalho, tá? E você só consegue fazer isso da forma correta tendo tempo. Diagnósticos precisos requerem tempo. Porque você precisa observar, você precisa analisar, você precisa compreender completamente o contexto do paciente, a história do paciente. E se você tem conclusão precipitada, o que isso pode acontecer? Você pode resultar em tratamento inadequado, insatisfação do cliente, ok? Insatisfação do cliente. E isso, acho que não precisa ser um gênio para falar o que isso pode trazer para a sua vida, para a sua reputação profissional. Por isso, é muito importante que você explique o processo da avaliação do TDAH para o paciente. Ele vai chegar para você muitas vezes angustiado, querendo um resultado rápido, mas é muito importante, é essencial assim explicar para o paciente, e se não for o paciente, no caso de adulto, uma criança, se for a criança avaliada, para os responsáveis, que o processo da avaliação TDAH não pode ser apressado, não pode ser concluído de forma rápida. Porque uma avaliação com um diagnóstico preciso, ela precisa ser detalhada, ela precisa ser cuidadosa. E para a gente ter a certeza de que a gente está entregando para o cliente um resultado com um diagnóstico certo, porque isso vai influenciar toda a vida do cliente, toda a caminhada dele a partir do momento que ele chega para você para o processo de avaliação. Então, a gente tem que ter essa conversa inicialmente com o nosso paciente, nos contatos iniciais, a gente tem que trazer essa transparência no processo da avaliação e fazer com que o paciente entenda por que esse processo, por que agir dessa forma vai ajudá-lo. A gente precisa ajudá-lo a gerenciar essas expectativas, a falar os motivos pelos quais ele ou ela, né, tem que esperar que a avaliação seja feita da forma mais adequada possível, ok? Bom, eu até aqui falei para você sobre os principais erros no caso de você estar realizando uma avaliação TDAH de forma apressada. Olha, tudo que eu falei e tudo que pode acontecer em consequência desse fechamento diagnóstico errado. Mas eu também quero falar para vocês quais são os benefícios. Por que é bom? A palavra bom acho que não nem como eu posso dizer, não é nem a palavra mais adequada a falar aqui durante essa aula, mas por que é importante, por que é necessário você evitar a pressa no fechamento diagnóstico. Tem alguns benefícios com relação a isso. Não vou falar só dos erros e das dificuldades na avaliação TDAH de forma apressada, e só eh, de forma, de forma teórica, digamos assim. Eu quero que você entenda na prática quais são os benefícios que você vai ter ao realizar uma avaliação TDAH de forma correta, sem a pressa no fechamento diagnóstico. E a primeira e mais importante delas, ou seja, o maior benefício que você tem realizando uma avaliação TDAH de forma adequada, com o tempo de forma adequada, não é um benefício para você, mas é um benefício para o outro.
porque você vai ajudar o paciente da forma correta e você vai realmente impactar a vida desse paciente, transformando a vida dele de forma verdadeira. E eu acredito que essa é a maior recompensa que a gente recebe pelo nosso trabalho, e questões de fazer o outro ver que a gente é uma boa profissional. Então, quando a gente evita a pressa no fechamento do diagnóstico do TDAH, a gente consegue entender completamente o quadro do paciente. Isso vai fazer com que a gente entenda todos os aspectos do transtorno e a gente consiga fechar um diagnóstico oferecendo um plano de tratamento que realmente atenda às necessidades individuais do paciente. Sempre que você realiza uma avaliação TDAH, no final do processo, lá no seu laudo, você tem que ter a indicação de o que o paciente tem que fazer a partir de agora para, dar continuidade àquele processo que ele veio buscar diagnóstico, o que ele tem que fazer, como a gente dá essa sugestão, né, no laudo inclusive e também na devolutiva, do que ele tem que fazer para que ele possa receber o melhor tratamento em relação àquele diagnóstico, né. E essas orientações, essas sugestões são muito individuais. Então, quando você se debruça de verdade sobre o caso e fecha o diagnóstico de forma segura, você tem essa oportunidade de oferecer os melhores encaminhamentos, suportes de tratamento para o paciente de forma individualizada. Então, um diagnóstico, quando não é feito de forma apressada, quando ele é feito de forma precisa, ele tende a resultado num tratamento adequado, e esse tratamento vai transformar a vida do seu paciente, vai melhorar muito a qualidade de vida dele e a funcionalidade dele também, principalmente quando é adultos, né, que eles sentem que aquelas dificuldades estão atrapalhando a sua vida funcional. Quando você sabe dar essa orientação da forma correta, ele vai ter esse tratamento, ele vai sentir isso na própria pele, tá. Então esse é o benefício maior aí que eu diria para você, mas não é o único, a gente tem outros benefícios. Esses benefícios agora voltam um pouquinho para a gente, tá. O segundo é ser vista como autoridade. Se você não tem pressa no fechamento diagnóstico, psicóloga, você faz aquilo no fechamento diagnóstico do TDAH, você faz aquilo sabendo que você precisa de tempo e o paciente, o cliente que está ali passando pelo processo, quando você vê isso, ele começa a perceber você como uma autoridade. E o que a ser vista como autoridade faz para gente, traz para gente? Mais indicações do nosso trabalho, logo, aumento de ganho no consultório. Então, ao fornecer diagnósticos precisos da avaliação TDAH, promovendo tratamentos eficazes, você se torna uma referência na área. Porque as pessoas tendem a indicar você, as pessoas que passaram pelo processo de avaliação TDAH, que veem você como autoridade nessa área, tendem a indicar você para novas avaliações. Você começa a estar na boca do povo de forma positiva e começa a ser vista como referência. Os pacientes e as suas famílias vão perceber o seu comprometimento com a qualidade e a precisão na avaliação, e isso vai aumentar a confiança deles no seu trabalho. E essa confiança se traduz em mais recomendações e um fluxo maior de pacientes no seu consultório. Olha só. Ser vista como uma autoridade de diagnóstico TDAH não só melhora a sua reputação, que é o que eu quero que você tenha aqui, sabe? Cada vez mais uma reputação, que as pessoas vejam você como uma profissional séria. Mas não é só isso que acontece, também permite que você cobre um valor justo pelos seus serviços, aumentando o seu faturamento. Então, aquela queixa de que ninguém paga pelo meu trabalho da forma que ele merece, quando você realiza um trabalho sério, na avaliação TDAH sem pressa, se debruçando realmente o tempo que você precisar ali dentro para aquele processo, você começa a ser vista como uma autoridade, você tem um valor justo pelo seu trabalho, pelos seus serviços, e isso aumenta o seu faturamento. E o que também é um grande benefício para você, psicóloga? Bom, a fidelização do paciente. A fidelização do paciente, ele garante o quê? A continuidade no tratamento. Você realizou o processo da avaliação, ele teve confiança no seu trabalho, tem a continuidade do tratamento. Então, quando o paciente percebe que o diagnóstico que você fez foi de maneira cuidadosa, foi de maneira precisa, ele sente confiança
em continuar com você. Ele pede para voltar com você, ele pede para iniciar o tratamento com você. Então, a tendência, se você fez uma avaliação TDAH bem feita, que o paciente queira continuar com o tratamento, queira dar início ao tratamento com a mesma psicóloga que realizou a avaliação, porque de alguma forma você já conhece ele toda a história e o contexto dele. Então, quando o paciente percebe isso, ele quer dar continuidade e tem a tendência a dar continuidade com você. E essa fidelização, ela é importantíssima porque ela garante a continuidade no cuidado que você iniciou no consultório e aumenta a eficácia no tratamento. Não é mesmo? Pensa, você fez a avaliação, fechou o diagnóstico, começa o tratamento com as suas orientações, a eficácia do tratamento, a possibilidade da eficácia do tratamento é muito maior. Isso contribui para uma estabilidade financeira aí no seu consultório, porque as pessoas elas tendem a ficar mais tempo em acompanhamento no consultório quando precisam de tratamentos prolongados por conta de questões relacionadas a transtornos como o TDAH. E pacientes satisfeitos tendem a permanecer em tratamentos por mais tempo e a indicar os seus serviços para outras pessoas. Então, veja tudo que eu falei para você aqui hoje sobre como você não deve agir para não apressar o fechamento do diagnóstico, porque todos os erros levam a diagnóstico errado, diagnóstico impreciso e a influenciar diretamente a sua reputação profissional. E também reveja aqui também quais são os benefícios que você tem, psicóloga, você e o seu paciente têm quando você se debruça sobre um diagnóstico preciso, ok? Bom, eu quero agradecer. Muito obrigada, tá? Por você ter ficado comigo até o final dessa aula de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, para aprimorar as suas habilidades na avaliação TDAH, para aprimorar o seu conhecimento nessa área, conforme eu falei lá no início da aula, é um mar azul de oportunidades para você aumentar o seu faturamento no consultório, tá? E lembre-se, a pressa pode comprometer a precisão do diagnóstico, a eficácia no tratamento e a sua reputação profissional. Não se esqueça, tá? Isso tem que ficar na sua cabeça. Tem que ser, tem que estar, toda vez que você pensar no processo da avaliação e chegar alguém no consultório perguntando assim: você faz testes para avaliar o TDAH? Você já, opa, alguém aí que está apressadinho, eu não vou me deixar envolver por isso, já vou passar as orientações certas para ajudá-lo desde o primeiro contato, ok? Bom, finalizando a aula de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativando as notificações para você aprender como avaliar o TDAH com segurança, aumentando seu faturamento do consultório sempre, tá? Porque cada notificação que você for avisada, cada vez que você for avisada sobre uma aula, é mais o conteúdo que eu vou trazer para você, ok? Que vai te ensinar a aumentar o seu faturamento no consultório. No consultório. Compartilhe esse vídeo com outras psicólogas. Se você ficou até o final desse vídeo, a aula foi legal, você gostou do conteúdo, já está transformando a sua vida, pode transformar a vida de outras psicólogas. Ok? Então, dê essa oportunidade para elas também de ajudar muitas pessoas, de entrar em uma área para se tornar uma profissional diferenciada. E é isso, tá? Para mais conteúdos, me siga no Instagram, porque lá tem conteúdo todo dia, sempre com novas sacadas que vão te ajudar a virar a chave dos resultados no seu consultório. O link do meu Instagram está na descrição desse vídeo, tá bom? E é isso, psicóloga. Um grande beijo e até a próxima.